Olá, pessoal! Na nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais complexos e também um dos mais importantes, não só para a nossa disciplina, mas também para os temas de redação. Trata-se lá dos conflitos árabe-israelenses e do espalhamento desse conflito pela área do Oriente Médio. Se você quer entender tudo a respeito dessa temática, construindo aquela linha do tempo que ajuda a gente a pensar e cria autonomia intelectual para enfrentar as questões de concurso, vem para cá, acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, ampliação dos conflitos no Oriente Médio. Bom, como a gente sempre faz aqui no nosso LAC Concursos, o objetivo é que você entenda os antecedentes, o desdobramento e, claro, a situação atual. Por que é que isso é tão importante, professor? Porque isso cria autonomia intelectual. Você passa a entender os fenômenos e, claro, a poder interpretá-los, fazer uma excelente redação, olhar para a questão e poder lá encontrar a resposta que é a correta para a sua aprovação. Então, vamos tentar entender um pouquinho lá a respeito da questão árabe-israelense. Primeiro, é preciso a gente lembrar que o Estado de Israel ele deixa de existir no século IV da era cristã. No momento que o Estado de Israel deixa de existir, ocorre a chamada diáspora judaica. A palavra diáspora significa dispersão. Então, é a dispersão, o espalhamento dos judeus pelo mundo. E é por isso que você tem judeu russo, polonês, alemão, americano, canadense, argentino, brasileiro e por aí vai. A grande ponto, no entanto, é que durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, Hitler matou 6 milhões de judeus em campos de concentração. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, foi criada então a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem uma função fundamental: garantir a estabilidade política mundial, evitar um novo conflito armado de escala global. E é claro que de lá para cá, a ONU foi espraiando as suas atividades para um sem número de ações, como, por exemplo, o combate à fome, a questão dos refugiados, a questão do drama do aquecimento global, tentando evitar a proliferação de armas nucleares, químicas e de destruição de massa em geral, e por aí vai. Mas fato é que em 1947, a ONU então baixa uma resolução. Nessa resolução, havia uma proposta para a recriação do Estado de Israel. E aqui você tem que ter muita atenção, porque lá no Oriente Médio existe uma região que nós chamamos de região da Palestina. Essa região da Palestina seria dividida, então, em 2 estados, em 2 países independentes. O Estado de Israel, que é um Estado semita, os semitas são aqueles que descendem de Sem, é o povo judeu, tudo bem? E do outro lado, um Estado palestino, que seria um Estado árabe islâmico. Aqui cabe uma outra explicação. No Brasil, às vezes as pessoas tomam como sinônimo árabe e islâmico. Não são. Árabe é quem fala a língua árabe, quem tem a cultura árabe. Tudo bem? Islamismo é religião. Então, a maioria dos árabes são islâmicos. Todo árabe é islâmico? Não. No sul do Líbano, eu tenho uma população que é árabe e é cristã católica. Por quê? Porque o islamismo é religião, enquanto árabe é etnia, remete à cultura.
Agora, a maioria dos árabes são islâmicos. Todo islâmico é árabe, professor? Não. A maior nação islâmica do mundo é a Indonésia. E, óbvio, os indonésios não são árabes. Aliás, uma curiosidade para você: o Irã é um país de maioria absoluta islâmica, mas eles não são árabes, eles são persas, eles não falam árabe. Então, o dado interessante é que na Palestina eu teria, segundo a resolução da ONU, a criação de dois países, de dois estados. Um estado judeu, um estado semita, Israel, e um estado árabe islâmico, que seria o estado da Palestina. Então, deixa eu entender. No território da Palestina, eu teria um estado da Palestina e o estado de Israel. Exato. É como se eu dissesse que no estado do Rio de Janeiro eu tenho a cidade do Rio de Janeiro. Mas a cidade do Rio de Janeiro não é a totalidade do estado do Rio de Janeiro, como a cidade de São Paulo não é a totalidade do estado de São Paulo, correto? Dito isso, então, qual é a questão? O problema estava em Jerusalém, porque Jerusalém é considerada uma cidade sagrada. Ela é sagrada para os judeus, porque lá fica o Muro das Lamentações, o antigo muro do templo sagrado para os judeus. Do outro lado do muro, você tem uma esplanada, onde tem uma série de mesquitas que são sagradas para os islâmicos, que são as mesquitas de Al-Aqsa. E lá, em Jerusalém, fica o Santo Sepulcro, que é sagrado para os cristãos. Então, qual é o grande problema, né? O que fazer com Jerusalém? A proposta da ONU era que Jerusalém virasse uma capital internacionalizada, provavelmente uma cidade aberta com controle da própria ONU. Perfeito? Qual é o ponto? Em 1948, um líder judeu chamado Davi Ben-Gurion declarou unilateralmente a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado e o Estado da Palestina não foi criado até os dias atuais. Vamos ver como é que isso funciona? Olha para cá que você já vai entender. Então, se a gente olhar aqui para o mapa, tudo bem? Ele vai ajudar a gente a pensar. Então, o que acontece? Você tem aqui a totalidade desse território. Então, a totalidade do território é o território da Palestina. Tudo bem? Esse território estaria dividido em duas partes. A parte clara seria o Estado judeu. Então, toda essa parte clara seria o Estado de Israel. Israel, nós sabemos, é um Estado semita, é um Estado judeu. Tudo bem? Por um outro lado, eu tenho aqui o que nós chamamos de faixa de Gaza. E essa parte que nós chamamos de Cisjordânia. E eu vou dar número aqui apenas para facilitar o nosso raciocínio. Faixa de Gaza será o número 1, Cisjordânia será o número 2. Então, o número 1 mais o número 2 seria o Estado da Palestina. E o Estado da Palestina seria um Estado árabe islâmico. Então, você vai perceber que dentro do território da Palestina eu teria dois países independentes. O Estado de Israel, tudo bem, e o Estado Árabe Islâmico, que seria o Estado da Palestina. Tudo bem? Qual é o problema? O problema está aqui, né? Vamos mudar de cor. O problema é Jerusalém. A proposta da ONU é que Jerusalém
virasse uma capital internacionalizada, provavelmente uma cidade aberta sob o controle da própria ONU. Bacana? Então, essa era a proposta inicial. Então, indo para cá, o que eu tenho, né? Em 1947, a recém-criada ONU propõe a divisão da Palestina em 2 estados. Um Estado árabe islâmico, que é o Estado da Palestina. Então, cuidado para você não confundir o Estado da Palestina com a totalidade do território da Palestina. Perfeito? A cidade do Rio de Janeiro não é a totalidade do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? E o outro Estado, que é o Estado judeu, que é o Estado de Israel. Essa era a proposta. Em 1948, há uma declaração unilateral de criação do Estado de Israel. E qual é o problema? É que o Estado da Palestina, segundo resolução da ONU de 1947, não foi criado até os dias atuais. Ou seja, a resolução da ONU é ignorada por Israel até os dias atuais. E aí é a origem do conflito. Se nós olharmos agora, né, Israel, ao longo de uma série de guerras, ele vai avançando sobre o território da faixa de Gaza e sobre o território da Cisjordânia e toma a totalidade da cidade de Jerusalém. Resultado, o povo árabe islâmico foi sendo cada vez mais empurrado para determinadas periferias da Cisjordânia e da faixa de Gaza, para territórios cada vez mais pequenos, cada vez mais exíguos. E Israel é apoiado desde sempre pelos Estados Unidos e pela Europa. E aí vem uma pergunta: por quê? Alguns alunos, às vezes, me fazem questionamentos assim. É porque a comunidade judaica nos Estados Unidos é uma comunidade economicamente muito forte. Os judeus são donos de joalherias, são donos de bancos, são donos de empresas. Então, economicamente, eles são muito influentes. Ao mesmo tempo que eles têm uma grande influência na política. Muitos deles, né, participam ativamente da política americana, o que é algo absolutamente legítimo, óbvio, financiam campanhas políticas e participam ativamente de influência de deputados, senadores e até de presidentes americanos. Perfeito? Mas o grande ponto é que na área do Oriente Médio eu tenho 65% do petróleo mundial. O Oriente Médio envolve países como o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar. Todos eles são grandes produtores mundiais de petróleo. E embora o mundo lute muito para descarbonizar a economia, para diminuir a dependência de hidrocarbonetos fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás, né, natural e gás e óleo de xisto, nós ainda dependemos muito, muito de petróleo. E essa área detém 65% do petróleo do mundo. Resultado, é uma área geopolítica e geoestratégica muito importante. E o único país não árabe islâmico de toda essa região é Israel. Então, se os Estados Unidos e a Europa precisam e querem confiar em alguém para fazer um contraponto ao poder, por exemplo, do Irã nessa região, o Irã e a Síria, que são 2 países claramente anti-americanistas e anti-ocidentais, tem que ser Israel. Aliás, Israel é um inimigo histórico tanto do Irã quanto da Síria. Então é aquela máxima: o inimigo dos meus inimigos é meu amigo. Israel é um inimigo histórico do Irã e da Síria e, portanto, é amigo
dos Estados Unidos e da Europa. Irã e Síria, tudo bem, são dois países, né, que são aliados, por exemplo, hoje da Rússia, e a Rússia vive, né, as turras em conflito com os Estados Unidos. Então observe como que o conflito no Oriente Médio, ele reflete conflitos de natureza maior, que são os conflitos geopolíticos no mundo como um todo. Mas olha para cá, para você entender como que Israel avançou sobre o território que seria dos palestinos, para você entender grande parte da gênese do conflito atual. Observe aqui, né, antes da criação do Estado de Israel, em 1947, a quase totalidade do território da Palestina era ocupada por palestinos, que está em verde escuro. Então, em verde escuro são os palestinos. Aliás, eu vou adotar a mesma cor, que é para você poder diferenciar claramente. Então, aqui em verde, eu tenho os palestinos. Tudo bem? Observe que já em 1947, tudo bem? Os palestinos ficaram apenas com duas áreas após a criação do Estado de Israel. Os palestinos aqui ficaram com a faixa de Gaza, que nós já falamos, que é essa estreita faixa de terra a sudoeste do país, e ficou com essa porção aqui, que é a Cisjordânia. Mas quando nós pegamos as guerras de 1949 a 67, observe como que o território da faixa de Gaza quase desapareceu. E observe como que o território da Cisjordânia encolheu, tudo bem, para uma parcela muito menor do território. Agora, quando nós olhamos para a situação atual, a faixa de Gaza, ela continua absolutamente a mesma que da década de 1960, mas... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!